Pedro, a Rocha, por James Akin. Uma das descobertas chaves na Escritura que me levou à conversão para a fé católica foi a percepção que Pedro é a rocha que Jesus fala em Mateus 16, 17 e 19. Eu ainda posso me lembrar quando, numa tarde em agosto de 1991, eu estava lendo um livro católico citando a passagem, e meus olhos perceberam a característica da estrutura do texto que requeria para que eu revisasse minhas ideias sobre isso. Neste ponto, eu sempre tinha dito para mim mesmo que os católicos estavam errados em supor que Pedro seria a rocha na qual Cristo iria construir a sua igreja. Essa rocha, eu pensava, foi a revelação da identidade de Jesus como Messias. Na passagem, eu pensava, a pedrinha, a pequena pedra, Pedro, ou Petros, estava sendo contrastada com a pedra grande, a rocha, Petra, de Jesus. O que eu não sabia na época era que o argumento linguístico feito por alguns protestantes sobre o uso dos textos gregos dos termos Petros e Petra estava errado. Havia uma distinção entre os significados desses termos em alguma poesia grega antiga, mas essa distinção já não havia no tempo de Jesus. No primeiro século, quando o Evangelho de Mateus foi composto, os dois termos eram sinônimos. Veja o livro de D.A. Carson, The Expositor's Bible Commentary. Eu também não tinha devotado tempo suficiente e nem atenção para o fato de que Jesus e Pedro não falavam grego todo dia, na linguagem todo dia, mas aramaico. O grego era a linguagem do comércio no primeiro século, na Palestina, e o aramaico foi linguagem do dia a dia. Por trás do texto grego de Mateus 16, 17 e 19, estava uma conversação aramaica, e nessa conversação não houve nenhuma distinção entre os termos representando Petros e Petra. Nos dois casos, a mesma palavra, Kefá, do qual nós temos Cefas, foi usada. Hermeneuticamente, alguém deveria ler uma tradução, um texto, que estaria em harmonia com a linguagem que está por trás dessa tradução, que simplesmente significa o entendimento do que originalmente estava dizendo. Consequentemente, a declaração de Jesus em aramaico, você é Kefá, e nesta Kefá eu irei construir a minha igreja, deveria ser decisiva para a nossa interpretação. Eu sabia o bastante, em cerca de 1991, para entender que a interpretação da rocha como a revelação da identidade de Jesus não estava inteiramente segura. Foi uma dedução geral baseada nos temas sendo falados sobre a passagem, não uma dedução específica baseada na estrutura e gramática da passagem. Então, assim que meus olhos deram uma olhada mais profunda no texto de novo, eu de repente percebi uma característica estrutural da passagem que realmente mostrava o balanço em favor de Pedro ser a rocha. Instantaneamente eu descobri que eu estava com um grande problema teológico e precisava fazer uma reavaliação teológica. Por algum tempo eu tinha percebido que se Pedro era a rocha, então ele seria o apóstolo, a cabeça dos apóstolos. E assim, quando Jesus retornou ao céu, o cabeça da igreja terrena teria que haver. E isto iria fazer dele, em essência, um papa. Se os católicos estivessem certos sobre Pedro ser um papa, então eles poderiam estar certos sobre outras coisas, sobre tudo. E assim, eu iria ter que fazer uma reinvestigação. Quando eu fiz isso, eu fui forçado a concluir que a Igreja Católica estava certa, e eu me tornei um católico. Depois de mais alguns estudos iniciais e profundos sobre Mateus 16, 17 e 19, eu fiz um estudo também e percebi que havia várias características estruturais na passagem que requeriam que Pedro fosse a rocha. Basicamente, a fala de Jesus para Pedro consistia de 3 declarações. A primeira das 3 declarações é uma clara bênção sobre Pedro.
Jesus diz: bendito és tu, Simão Barjonas. A terceira também é uma bênção: eu irei te dar as chaves do reino dos céus. Mas se a primeira e a terceira declarações são bênçãos, então a do meio, e eu te digo, tu és Pedro, também, tomada no seu contexto imediato, precisa ser uma bênção. Jesus não está contrastando e dizendo que, desprezando Pedro como uma pedrinha insignificante com a segunda declaração. Como as outras antes e depois, é uma bênção que Jesus lhe dá. Eu percebi que a estrutura das 3 declarações requeriam que Pedro fosse a rocha. Cada declaração consistia de 2 partes. Primeiro, uma declaração básica, então uma explanação longa que mostrava o significado da declaração. As explicações também tinham 2 partes, uma asserção seguida por um contraste, mas isso não nos afasta, não nos detém, já que não afeta o fato de que Pedro é rocha. A primeira declaração de Jesus, bendito és tu, Simão Barjonas, é explicada por: pois não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Esta é a razão por que Simão é abençoado. A terceira declaração, eu irei te dar as chaves do reino dos céus, é explicada por Jesus na declaração de Jesus sobre ligar e desligar. O poder de ligar e desligar é parte do que significa ter as chaves do reino dos céus. Neste caso, a segunda declaração, e eu te digo, tu és Pedro, é explicada por: e nessa rocha eu irei construir a minha igreja. Não há dúvida, Pedro é a rocha.